do Senhor Jesus para os amados irmãos. Abra a sua Bíblia Sagrada, sem muita delonga. Já vista que estamos no culto de doutrina, ensinamento da Santa Palavra. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia Sagrada no texto bastante conhecido da igreja, o Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo de número 16. Vamos estar lendo somente 2 versículos, onde vamos estar embasando o ensinamento desta noite. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16. Mateus, Marcos, segundo livro do Novo Testamento. Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16. Desde já também quero louvar a Deus pela vida dos amados irmãos, mesmo com esse temporal, com essa chuva, os irmãos não colocaram empecilho, dificuldades e muito menos barreiras de estar aqui na casa do Senhor. Vocês só têm o que receber as bênçãos de Deus nesta noite. Cada ato, cada ação que nós fazemos para Deus, nós somos recompensados. Amém, meus irmãos? Quero louvar a Deus também pela vida da nossa irmã Sami, que Deus abençoe sua vida, a sua filha, no nome poderoso de Jesus. Que diremos para ela, irmãos? Seja bem-vinda em nome de Jesus. Esta igreja ama você, sinta-se bem para adorar a Deus. Convido a Jéssica para ir lá, dar um abraço nela, em uma recepção fraternal desta igreja. Amém? Marcos capítulo 16, versículo 15 ao 16. Quem encontrou, diga amém. Assim diz a poderosa palavra do Senhor. E disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Feche seus olhos. Senhor meu Deus e meu Pai, aqui estamos mais uma vez para externar com exatidão a tua santa e poderosa palavra, a tua carta máquina, Senhor. Nós te imploramos e suplicamos, Senhor, a tua presença aqui nesta noite, que tu possa me conceder a inspiração da tua palavra, que tu possa me conceder a sapiência divina, que tu possa me conceder uma língua erudita, uma boa oratória, uma boa eloquência, para externar com exatidão a tua gloriosa palavra nesta noite. Pai Santo, envia teu anjo com atenaz para, ó Deus, vir esta igreja e abraçar este ambiente e purificar os meus lábios nesta noite. Ser conosco, ó Pai, usa-me, Espírito Santo, mais uma vez a pregar a tua palavra. Arranca os empecilhos, ó Pai, e os ataques espirituais que impedem desse homem e desta mulher ouvir a tua palavra, que a fé possa ser produzida neste momento, na exposição fiel das Escrituras, nesta noite, em nome de Jesus, o Nazareno. Usa-me, Espírito Santo, em nome de Jesus. Podeis assentar com alegria de estar adorando, glorificando e bendizendo o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é porque que estamos no culto de doutrina que não temos a liberdade, amados irmãos, de estar glorificando esse Deus grande. Nunca se esqueça que todos os cultos nós temos a liberdade de estar expressando a nossa gratidão, a nossa alegria diante desse Deus grande e majestoso. Eu não canso de dizer, de apertar na mesma tecla e recapitular, a dizer de forma cabal a esta igreja, que todas as vezes que nós nos reunimos na casa de oração, nós estamos a trazer sobre o altar de Deus o nosso sacrifício, que é o nosso culto racional
desta noite. Todas as vezes que nós congratulamos na casa do Senhor, nós temos que glorificar o nome do nosso Deus. Todas as vezes que estamos nos a reunir nesta casa, nós temos a liberdade de estar dando glórias a Deus, de estar dando aleluia, de estar bendizendo o nome do Senhor, de estar reverenciando esse Deus grande, de estar se alegrando na presença do Senhor. Mas por que, pastor? Porque o Espírito de Deus se faz presente nesta casa. O Espírito Santo, amados irmãos, está aqui para impulsionar você e eu prestarmos esse culto de um verdadeiro adorador que adora o Pai em espírito e em verdade. E deixa eu dizer algo para você nesta noite, meu irmão, para você que está nos assistindo nesse exato momento. O diabo vai fazer de tudo para tirar a tua atenção, para você não prestar atenção na poderosa palavra de Deus. Não deixe o inimigo tomar e cativar a tua mente, fazer você a viajar pelo cosmo, viajar pela cidade de Gurupi, pensando na galinha, no galo, no papagaio, no cachorro que deixou em casa. Não, meu amados irmãos, deixe que o Espírito de Deus possa tomar cativo o teu entendimento, para você poder aprender a poderosa palavra do Senhor nesta noite. E quantos aqui veio para cultuar e aprender da palavra, levante a tua mão para o alto e glorifique o nome do nosso Senhor, que fez os céus e da terra. O tema da mensagem do ensinamento nesta noite é: por que devemos evangelizar? Repita comigo: por que devemos evangelizar? Há uma grande necessidade pertinente e urgente para a igreja contemporânea despertar para esta seriedade, para nós fazermos aquilo que Deus incumbiu à sua igreja. A ordem imperativa que Jesus deu aos seus discípulos nesse versículo aponta para a universalidade da pregação do Evangelho a toda a criatura. A extensão do Evangelho de Cristo abrange todas as nações, tribos, povos e línguas do mundo. Todos os seres humanos existentes no globo terrestre são objetos do amor de Deus. Então, amados irmãos, esta palavra está frisando e advertindo a sua igreja da grande necessidade de nós propagarmos o Evangelho de Jesus Cristo. Há uma necessidade urgente de nós despertarmos do sono da negligência. A verdade é que muitas pessoas, amados irmãos, estão vivendo uma vida negligente à palavra de Deus. O diabo, nesses últimos dias, de forma sagaz e astuto, tem se levantado, amados irmãos, com as suas ferramentas para tirar este alvo, este propósito da igreja contemporânea, de levar as boas novas da salvação aos perdidos. E quanto a igreja está despercebida, e quanto a igreja está apática, e quanto a igreja está no sono da negligência, e quanto a igreja está atarefada, embaraçado, mesclado, farofado com esse sistema maligno que estamos a residir por um tempo de espaço, o diabo está avançando cada vez mais e ceifando as almas e levando para o grande abismo. E quanto a igreja está parada, o diabo está como de flecha, andando nos quatro cantos da terra, ceifando as almas e levando para o abismo. E quanto eu e você estamos pensando em comprar uma moto, em comprar um carro, um terreno, uma fazenda, o diabo está pensando em ceifar vidas e levar para o abismo. E quanto a igreja está pensando no bem-estar, no seu estado, posição eclesiástico dentro da casa de Deus, e quando a igreja estiver brigando por cargos da igreja, desejoso, anelante, brigando por um status na igreja, por ser um auxiliar, um diácono, um evangelista, um presbítero, que seja um pastor, um apóstolo, o diabo está levantando merias e merias de demônios para ceifar as almas que estão perdidas
vidas lá fora. Há uma grande necessidade de nós avançarmos o território inimigo, uma grande necessidade da igreja odierna despertar para esse compromisso, porque temos, amados irmãos, que avançar, amanietar o valente e despojar os seus bens, porque muitas almas estão cativas, aprisionadas, engauladas, estão acorrentados e não têm força de estar na casa de Deus. Quantas almas que estão sussurrando, estão em desespero, estão melancólicos, depressivos, residindo dentro das suas casas, não tendo uma força, amados irmãos, para estar na casa de oração. Pessoas que precisam de uma mão amiga, de um abraço acolhedor, para arrancar do abismo, do poço que se encontra. Meus queridos irmãos, o índice elevadíssimo na atualidade que o diabo tem germinado em muitas pessoas é a depressão. A depressão é a causa de muito sofrimento. A depressão faz que as pessoas perdem o interesse de viver. A depressão faz que as pessoas fiquem engaioladas, enclausuradas, trancadas dentro das suas residência, sem ter ânimo até mesmo de tomar um banho, de fazer as suas refeições no horário certo. A depressão, amados irmãos, faz que as pessoas tenham desencorajamento de estar na casa de Deus e de permanecer vivo sobre a face da terra. Se a igreja odierna não despertar nesses últimos dias, as almas vão perecer, meus amados irmãos. Nós temos que avançar o território do inimigo, nós temos que abraçar essa ordenância, nós temos que abraçar aquilo que Deus incumbiu a mim e você de levarmos as boas obras do Senhor Jesus às nações. E a primeira coisa, amados irmãos, que nós aprendemos nesse versículo, porque devemos evangelizar? Porque devemos evangelizar, porque foi uma ordenança de Deus. A primeira coisa que você tem que colocar em mente na tua vida, estou dizendo para crente, portador do decálogo, das escrituras, conhecedor dos mandamentos de Deus e da santa palavra, a primeira coisa que nós devemos colocar em mente, que o evangelismo foi uma incumbência, uma ordenança divina a mim e a você. É um mandamento fazer evangelismo, é mandamento levarmos as boas novas da salvação, é mandamento nós acolhermos as almas oprimidas, é mandamento eu e você correr atrás das almas. A verdade, amados irmãos, que nós estamos acomodados, nós estamos acostumados em quatro paredes, em fazer os nossos cultos. Pastor, errado fazer os nossos cultos? Não, é necessário e também é mandamento nós estarmos agregando na casa do Senhor, como diz em Hebreus capítulo 10, versículo 25, não deixai a vossa congregação, como é costume de alguns, mas antes atemoestai-vos uns aos outros, quando verdes que é chegado o grande dia. Nós temos que congratular, sim, nós temos que cultuar na casa de oração, sim, mas Deus, amados irmãos, delegou uma responsabilidade ímpar para mim e para a tua vida, de nós anunciarmos o evangelho. A palavra do Senhor disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Antes de Jesus ser assunto aos céus, ele delega essa incumbência aos seus apóstolos, da seriedade e do compromisso de fazermos o ide do Senhor. Se você atentar, meu irmão e minha irmã, e ouvintes da palavra de Deus, há uma apatia enorme nesses últimos dias, uma negligência cabal da igreja odierna, não fazer mais o evangelismo. As pessoas estão acomodadas, estacionadas, estão se conformando com os cultos, com a vida estável, temporal e passageira, e não estão se atentando para o fator primordial que Deus incumbiu à sua igreja, de anunciarmos o evangelho nos quatro cantos desta terra. Vejamos em Atos capítulo 13, abre a sua Bíblia por gentileza. Estamos no culto de ensinamento da palavra de Deus. Pega a sua caneta, o seu lápis e negrita, vai rascunhando a sua Bíblia Sagrada
neste momento e vamos aprender junto a poderosa palavra do Senhor. Vejamos em Atos capítulo 13, versículo de número 47. Vejamos o que a Bíblia vai nos dizer acerca da ordenança em fazermos o evangelismo. A Bíblia Sagrada diz: porque o Senhor assim nolo mandou, eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra. O apóstolo Paulo, quando estava perseguindo a igreja, o apóstolo Paulo, sendo zeloso pela lei e pelo seu zelo extremista, ele aprisionou, ele matou alguns cristãos, porque até então ele não entendia, ele não aceitava que Jesus era o Messias prometido, a salvação da humanidade, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E no seu zelo legalista, ele vai até Damasco, e a Bíblia Sagrada diz que quando ele estava perseguindo pelo zelo da lei, Jesus aparece para ele no caminho de Damasco e disse para ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Duro é recalcitrar contra os agrilhões. Naquele momento, amados irmãos, o apóstolo Paulo foi alistado para ser um combatente. Naquele momento, Jesus delegou esta incumbência a Paulo de ser uma testemunha do Senhor Jesus sobre a face da terra. Naquele momento, o apóstolo Paulo foi cheio do Espírito Santo. Naquele momento, o apóstolo Paulo entendeu a necessidade de anunciar o evangelho não somente para os judeus, mas para ser um príncipe, o embaixador dos gentios. Ele entendeu esta incumbência, porque foi um mandato pelo nosso Redentor e Senhor Jesus. Jesus ordena o apóstolo Paulo para anunciar o evangelho não somente para os judeus, mas para os gentios. Mas o que significa a palavra gentio? A palavra gentio significa não judeu, uma nação não judia, uma geração que não guardava o decálogo, os mandamentos e as leis de Moisés. Uma geração ímpia, uma geração promíscua, uma geração sincretizada, uma geração relativizada, uma geração politeísta, que adoravam vários deuses e não conheciam o verdadeiro Deus, o único Deus, Yahvé, o Yahô, o Deus de todos os céus e da terra. Mas Jesus vocaciona o apóstolo Paulo e delega esse mandamento para ele ser o príncipe dos judeus, príncipe dos gentios, e levar as boas novas. É mandamento, não é uma opção. Eu e você temos obrigação de anunciarmos o evangelho. Vejamos também em Mateus capítulo 28. Abre sua Bíblia, Mateus 28, do versículo 18 até o 20. Assim diz a poderosa palavra do Senhor: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E amém. Jesus ordena, Jesus manda os seus discípulos anunciar o evangelho e os conversos batizá-lo nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
e não somente batizá-lo, mas fazer discípulos. Tu sabe que eu aprendo com esta palavra? A igreja do Senhor Jesus, esta casa de oração, a Assembleia de Deus Peniel, o qual Deus levantara na cidade de Gurupi, Tocantins. Aqui é um quartel general, onde eu e você vamos nos tornar discípulos de Jesus. Nós vamos aprender a poderosa palavra de Deus, nós vamos nos capacitar para a guerra, nós vamos nos armar das armaduras espirituais, nós vamos receber o Espírito Santo para sermos testemunha de Jesus nesta cidade. É isso que é evangelho, é a missão da igreja: formar discípulos, levantar homens e mulheres e capacitá-los para testificar do evangelho de Cristo, o evangelho do reino. Não tenha outra coisa, meu irmão, não se iluda. Essa igreja contemporânea, essas balelas, essas boates gospels que tem por aí pintada de preto, com as luzes apagadas, cheio de LED, isso não é igreja, é sinagoga de Satanás, é reunião de bodes liderados por lobos. A igreja foi levantada para formar discípulos. A igreja foi levantada para nos preparar, para nos capacitar, para nos tornar fortes, intrépidos, audaciosos, destemidos, para anunciar as boas novas. Vejamos em 1 Coríntios capítulo 9. 1 Coríntios capítulo 9, versículo de número 16. Assim diz a poderosa palavra do Senhor: porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Você está vendo, irmãos, a responsabilidade? O apóstolo Paulo está dizendo para a igreja em Corinto: ai de mim se eu não anunciar o evangelho, porque me foi imposta essa obrigação. Nós temos por obrigação pregarmos o evangelho, testificarmos do amor de Jesus. Você está vendo por que eu tenho chamado a atenção, tenho exortado, redarguido esta igreja a dizer a grande necessidade de nós conhecermos a palavra de Deus, de nós meditarmos de Gênesis a Apocalipse, conhecer pelo menos o evangelho, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Porque se você conhecer pelo menos esses 4 livros, Mateus, Marcos, Lucas e João, você terá uma armadura, uma espada afiadíssima para anunciar o evangelho de Jesus. Você não precisa ser um expert, um teólogo, um bacharel, um doutor em divindade. Você precisa somente conhecer a narrativa expiatória do nosso Redentor. Vejamos também em 1 Timóteo capítulo 4. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 ao 2. Glórias a Deus. Aliás, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2. 2 Timóteo, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 1 e 2. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra instex, a tempo e a fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina.
temos que pregar a tempo e a fora de a palavra de Deus. É teu dever anunciar o evangelho no teu trabalho. É tua obrigação de ser uma testemunha viva onde quer que você esteja. É obrigação de eu e você, que fomos resgatados, propiciados, redimidos pelo sangue expiatório do Cordeiro naquela cruz, de onde quer que estejamos, anunciamos o evangelho. É obrigação da igreja. Vejamos também em 1 de Pedro, capítulo 1, do versículo 12, as quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. A igreja foi escolhida para anunciar o evangelho. Não fique esperando que os anjos vão ministrar as boas novas da salvação, meu irmão. A Bíblia Sagrada diz: para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Desejam bem atentar significa os quais eles estão nos observar. Eles estão atentos o que a igreja está a realizar. Ele está te observando. Eles estão desejosos em ver o final de tudo que Deus estabeleceu para a sua igreja. Não é obrigação dos anjos anunciar as boas novas, é obrigação da igreja. Jesus não morreu pelos anjos, Jesus morreu pela igreja, morreu pelo povo, pela raça humana, para redimi-lo, para justificá-lo. Então, se Jesus morreu para a raça humana, então Jesus incumbiu essa incumbência, a raça humana, de levar as boas novas. Vejamos também Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Do versículo 14. Assim diz a poderosa palavra: eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Nós somos devedores a este povo. Você sabia disso? A igreja é devedor. Porque se eu e você não anunciarmos o evangelho aos perdidos, naquele grande dia, Deus vai requerer de você. Deus estabeleceu que a sua igreja seja uma atalaia. E o que é uma atalaia? É um vigilante, é um que está nas torres de vigia, é o que está a observar quando o inimigo está se aproximando. E o que o atalaia faz? Ele toca a trombeta e avisa a cidade do perigo que está se aproximando. Ele está advertindo o povo do perigo, dos seus algozes, dos seus inimigos que estão se aproximando para guerrear contra eles. Então nós somos o vigia, nós somos o atalaia de Cristo. Nós estamos com a trombeta para anunciar a esta humanidade que Jesus está voltando, para anunciar para esta humanidade que o inimigo está de forma sagaz a cercá-lo, para ceifar as suas vidas e levar para as profundezas do inferno. Nós temos que adverti-lo do perigo que eles estão correndo, meu irmão. É como um livro que eu li, titulado 23 Minutos no Inferno. E lá tem uma passagem que me chama a atenção, uma história. Ele faz ali um paralelo, uma parábola, um comparativo. Uma pessoa que está num clube com a sua família, e ali tem uma piscina, e os pais estão ali
fraternizando com a família, e de repente o seu filho de 5 anos se ausenta, se afasta um pouco, começa a beirar a piscina. E eles pegam mais pesado ainda em parafrasear, em comparar. E ele disse: imaginamos que aquela água não seja água, seja uma lava vulcânica. E o seu filho está beirando aquela piscina cheia de lavas vulcânica. Qual será a tua reação quando você se deparar com teu filho nas margens de uma lava? Como você vai se comportar? Pense. Como você vai reagir vendo o seu filho próximo a uma piscina de lavas? Você vai ficar dando gaitada? Você vai continuar fraternizando ali, socializando com a sua família, comendo e bebendo? E quando você avistou o seu filho beirando uma piscina de lavas ardentes, qual será a tua reação? Como será o seu comportamento, a sua atitude? Você está entendendo, irmãos? A humanidade está na beira do precipício. A humanidade é como uma criança que não sabe discernir a sua mão direita da sua esquerda, não conhece a palavra de Deus, mas eu e você sabemos do perigo. E você está vendo o homem e a mulher na beira do precipício, preste a ser ceifado e mergulhado no abismo do inferno. Nós temos que nos levantar. E a ilustração diz mais ainda: aquela mãe em desespero corre em conta do seu filho, abraça o seu filho, tira o mais rápido possível do perigo que aquela criança se encontrava e carrega para um lugar seguro. É assim que nós temos que nos comportar, nos portar aqui nesta terra. Nós temos que correr, nós temos que nos apressar, e avante, correr atrás das almas que estão na beira do precipício, na beira da piscina, cheio de lavas borbulhantes para ser queimado. Nós temos que correr, abraçar o vil pecador e trazer para a igreja o lugar seguro. Você está entendendo, irmãos? Nós seremos cobrados aquele grande dia. Nós temos que anunciar o Evangelho. A segunda coisa, devemos evangelizar porque temos o Espírito de Deus. Devemos evangelizar porque temos o Espírito de Deus. Nós somos morada do Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo em nossa vida. Vejamos em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Assim diz a palavra: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Toda pessoa que diz que tem o Espírito de Deus, ele ama evangelizar. Se você não gosta de evangelizar, se você não se dedica no evangelismo, se você não se dedica em partilhar do Evangelho de Jesus, você não tem o Espírito de Deus. Não tem. Desculpa te dizer, você não tem o Espírito Santo. Busque Ele, busque, e quanto pode achar. Porque todos que têm o Espírito Santo, pastor, mas eu sapateio, eu rodo, eu pulo, eu falo línguas estranhas, eu profetizo. Você faz tudo isso e você não evangeliza, você está com espírito enganador na tua cacunda.
Você está com fogo de palha. Espíritos enganadores. Porque toda pessoa que tem o Espírito Santo, ele ama, ele chora, ele geme pelas almas. Ele clama dia e noite dizendo: me dê almas, me dê almas. A não dizer a história, a biografia de um grande reformador chamado de Jonathan Edwards. Ele prega um grande sermão titulado Pecadores na mão de um Deus irado. E diz a sua biografia que quando ele estava com a lamparina do outro e o seu sermão do outro lado, ele leu o seu sermão. Ele o quê? Leu o sermão. E da medida que ele estava lendo o sermão titulado Pecadores na mão de um Deus irado, as pessoas começaram a se compurgirem, começaram a balançar, a tontear. Outros seguravam na cadeira temerosos, outros corriam em direção de Edwards e gritavam: Edwards, Edwards, tenha misericórdia de nós. Outros garravam nas colunas do templo, temeroso que o chão ia se abrir e eles seriam sentenciados e lançados nas profundezas do inferno. E houve um grande avivamento na Inglaterra por causa de Edwards. E qual foi o segredo de Edwards? Diz a sua biografia que antes ele ficara 3 dias, 3 noites, sem comer, sem beber e sem dormir, orando a Deus e dizendo: me ter almas, me ter almas, me ter almas, me ter almas, me ter a Nova Inglaterra, me ter a Nova Inglaterra, me ter a Nova Inglaterra, me ter a Nova Inglaterra. Um homem cheio do Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo, ele não consegue dormir enquanto vê as almas morrendo e indo para as profundezas do inferno. Tu sabe por que eu passo dias inteiros ininterrupto de joelho no chão, passando noites em clara, subindo um monte, sangrando os meus joelhos? O meu corpo dói, meu corpo está machucado, porque eu sou um sacrifício, anelando, regozijando e pedindo a Deus almas. É almas, meu irmão. Quem tem o Espírito de Deus, ele anela por almas. Ele tem prazer em ver um vil pecador largado na sarjeta, no beco, no velado, um moribundo, um alcoólatra, uma prostituta, deitado nas calçadas, soluçando, babando, em se converter, em ser um homem e uma mulher de Deus. Que tem o Espírito de Deus, ele ama evangelizar. Ele não coloca desculpa: não vou porque minha cabeça está doendo, meu pé. Eu não vou porque eu tenho que fazer isso e aquilo. Você não sabe o que é priorizar o reino de Deus? Irmãos, quem tem o Espírito de Deus, quando ele está trabalhando no emprego, e aquele emprego impede dele fazer a obra de Deus, ele fica angustiado. Angustiado: meu Deus, eu estou perdendo o culto. Meu Deus do céu, eu tenho que evangelizar, mas esse trabalho não me permite. Eu me lembro que eu estava trabalhando no posto de gasolina, e no dia que era da Santa Ceia, e eu estava trabalhando à noite. Irmãos, assim como o céu é céu e a terra é terra, eu chorava, porque eu perdi uma Santa Ceia. Eu chorava. Eu falava: Jesus, me tira desse trabalho. Jesus, abre a porta, outra porta para mim. Eu não posso ficar sem congregar. Eu não posso ficar sem ceiar. Eu não posso ficar sem evangelizar, em fazer a tua obra, em pregar o teu evangelho. Eu chorava, dizendo: Jesus, muda a minha história, vira o meu cativeiro, abre outra porta. Porque o Espírito de Deus estava dentro de mim, me incomodando. Congrega, ceia, evangeliza, faça a minha obra. É o Espírito de Deus.
Ele não consegue que nada, trabalho algum, não importa o valor do salário, pode ser um valor exorbitante, mas se ele é cheio do Espírito Santo, ele abre mão de tudo, até mesmo para viver comendo só ovo frito com arroz branco, mas evangelizando, ganhando a alma e anunciando o Evangelho. Vejamos Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Versículo 38 e 39. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz a respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Você está vendo, irmãos, um homem cheio do Espírito Santo. Apóstolo Pedro, quando estava esperando a infusão, a promessa do derramamento do Espírito Santo, e quando o Espírito Santo veio, e quando de forma veemente e impetuosa o Espírito Santo adentra onde estavam todos reunidos, e cada um deles, amados irmãos, viram sobre as suas cabeças línguas como que de fogo, e foram cheios do Espírito Santo. A partir daquele momento, uns homens amedrontados se tornaram homens intrépidos, destemidos e audaciosos para anunciar o Evangelho. E a primeira coisa que eles fizeram, a primeira coisa que eles se comportaram, a primeira coisa que eles tiveram atitude em estar cheio do Espírito Santo, foi ir para as ruas anunciar o Evangelho. Eu me lembro que quando eu recebi o batismo com o Espírito Santo, a primeira coisa que eu fiz foi profetizar, dizendo: Jesus está voltando, Jesus está voltando, prepare-se, ó igreja, porque Jesus está voltando. A primeira coisa que o Espírito Santo vai fazer com você é ter esse ânimo, esse anelo, esse desejo de anunciar a volta de Jesus, de compartilhar o Evangelho, de compartilhar as boas novas da salvação. Alabando Rassirion de canta Ramandacaio Ramandala Sirian de Quebias. Vejamos em João, Evangelho de João, capítulo 14. Mateus, Marcos, Lucas e João. Do versículo 26. Assim diz a palavra: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O Espírito Santo, ele nos ensina todas as coisas. A missão do Espírito Santo é de fazer você se parecer com Cristo. E o que Jesus fazia? Você sabe o que Jesus fazia quando ele estava na terra? O que ele fazia? O que Jesus fazia? Quando ele foi batizado por João Batista, qual foi a primeira mensagem de Jesus? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O Espírito Santo nos ensinará a fazer a obra evangelística. O Espírito Santo te capacitará a ser um missionário, uma missionária, uma testemunha viva do Senhor Jesus na terra, meu irmão. Não fica pensando você que o Espírito Santo ele vem sobre a sua igreja para você ficar pulando, sapateando, falando em línguas estranhas e papapai pepepé. Não, meu irmão, é mais do que isto. Isso é bom, é um movimento. É os dons do Espírito Santo, isso está te edificando.
está te vivificando, te capacitando, mas a missão primordial do Espírito Santo da sua igreja é nos forjar, é nos lapidar, é nos tornar parecido com Cristo, para anunciarmos as boas novas da salvação. A Bíblia diz que Antioquia, aonde, irmãos? Em Antioquia, pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristão. Eles não chegaram dizendo: ei, para aí, chegamos, nós somos cristãos. Não. Os moradores de Antioquia, quando olhavam para os discípulos, diziam: eles são cristãos, porque se parece com Cristo. Ele se parece com Nazareno. Ele se parece com Jesus, o Galileu. Porque ele se veste como Jesus, eles falam como Jesus. Você está entendendo, irmãos? O Espírito Santo, ele vem para nos capacitar, para nos levantar. Eu quero que os irmãos entendam que a missão do Espírito Santo é nos tornar parecido com Cristo, é para nos tornar discípulos e discípulos de Jesus, para testemunharmos o Evangelho de Jesus às nações. Terceiro, devemos evangelizar porque o mundo está perdido. A raça humana está entregue uma vida desregrada, uma vida licenciosa, uma vida libertina e destituída da presença de Deus por causa do pecado. A Bíblia Sagrada diz em Mateus capítulo 3, versículo 10, que o machado está posto à raiz da árvore, e toda árvore que não produzir bom fruto será cortada e lançada no fogo, meu irmão. E Romanos capítulo 3, versículo 23, diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em Hebreus capítulo 9, versículo 27, a Bíblia diz que o homem está sujeito a morrer uma só vez, depois disto vem o juízo de Deus. Você está entendendo, irmãos? Porque devemos anunciar o Evangelho, porque a humanidade está perdida. O machado já está posto à raiz, e todas as pessoas que não produzirem fruto, mas como vão produzir se não tem quem vai atupar aquela árvore para que ela possa dar galhos verdejantes e possa produzir fruto? Eu e você, amados irmãos, devemos atupar esta árvore para que ela possa dar fruto e ela não possa ser cortada e lançada no fogo. Meu irmão e minha irmã, a humanidade está distante de Deus por causa do pecado. É por isso que eu e você devemos anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, para que eles que estão destituídos pelo sangue expiatório do Cordeiro possam ser reconciliados com o Pai novamente. A necessidade de eu e você anunciarmos o Evangelho aos perdidos, porque o homem está sujeito a morrer uma só vez, e depois disso vem o juízo de Deus. Então desperta, igreja, anunciamos as boas novas, porque a humanidade está morrendo e sem Jesus, e o culpado é eu e você. Deus vai cobrar de cada um aqui neste lugar. Nós temos que ter este amor, este anelo, e anunciar o Evangelho, meu irmão. Devemos cumprir a grande comissão dada por Cristo. A humanidade está caminhando em espaços largos ao inferno, e devemos cumprir a grande comissão dada por Cristo à sua igreja, que consiste consiste em 4 grandes pilares. Primeiro, pregar o Evangelho a toda criatura, Marcos 16, 15. Segundo, fazer discípulos, Mateus 28, 19 ao 20. Terceiro, receber poder do Espírito Santo para evangelizar, Atos dos Apóstolos 1 e 8.
quarto, ser testemunha de Cristo até os confins da terra. Atos 1:8. Temos que evangelizar, irmãos. Desejamos evangelizar, anunciar as boas novas. Essa igreja contemporânea está muito preguiçosa. Só quer ficar no seu ar-condicionado. Graças a Deus que aqui não tem. Senão vocês estavam mais acomodados, será? Nas suas poltronas. Outros estão pelo telefone, sentado no sofá. Engraçado que um disse: não, pastor, estou evangelizando, estou mandando mensagem. Estou mandando mensagem no Facebook, estou evangelizando no Facebook, pastor. Estou evangelizando no WhatsApp. Olha aqui, ó. Estou evangelizando. Lá que ser preguiçoso, rapaz. A Bíblia diz: ide, não diz ficai. Você precisa se movimentar. Você precisa andar. Você precisa ir. Você precisa ter um contato físico. É olho no olho. Você precisa sentir o calor humano. Você precisa sentir as necessidades das almas. Não é só fazer as festinhas, fazer as vigílias, fazer os congressos e ficar por isso mesmo, irmão. 30, 40 anos atrás, as igrejas, elas se dedicavam em fazer cruzadas. Fechava a rua e fazia cruzada, pregava no meio da rua, aquela multidão. Outros alugavam um ginásio de esporte, outros alugavam um estádio de futebol para fazer cruzada, para atrair os pecadores para ouvir a poderosa palavra. Hoje não, hoje estão convidando cantor gospel, com as calças rasgadas, com os cabelos pintados, cantando uma música antropocêntrica que massageia o ego do homem, que promove, que eleva, que diz que vai colocar o homem em cima do pedestal. Nada de cruzada evangelística, que anunciaram o arrependimento. Eles não pregam contra o pecado. Eles não dizem que o bêbado deve largar a cachaça. Eles não dizem que os drogados precisam largar a droga. Eles não dizem que a prática do homossexualismo é pecado e devem abandonar. Eles não dizem que a prática do vício é pecado e devem abandonar. Eles não dizem que a prostituição, o adultério é pecado e que devem abandonar. Devemos anunciar o Cristo crucificado e ressurreto. Mas também devemos reprovar o mal e condenar as suas obras. Levante-se, irmão, por gentileza. Vamos anunciar o Evangelho, irmãos. Devemos evangelizar, porque foi uma ordenança de Deus. Devemos evangelizar, porque temos o Espírito de Deus. Devemos evangelizar, porque o mundo está perdido. Tem amor, irmãos, pela obra. Eu comprei 1000 panfletos, está ali, ó. Carimbei 500 hoje. Tem 500 carimbados ali, falta mais 600. Tem 1.100 folhetos ali. Ainda falta carimbar 600. Nós vamos avançar esta cidade. A caixa está ali, ó. O problema era a bateria que estava viciada, não segurava a carga. Agora temos a bateria que aguenta mais de 8 horas, ligado direto. Qual é a desculpa agora? Não, pastor, nós precisamos de uma Kombi. Se você sem a Kombi não está fazendo, com a Kombi você vai fazer? Jesus andava léguas e léguas com os discípulos a pé. Nem de cavalo ele não ia, era de pé. Ele atravessava uma cidade a outra cidade a pé. A pé. Muitas vezes exigimos a Deus nos dar algo para fazermos a sua obra, sendo que Ele já deu.
Ele já deu a ferramenta para nós fazermos. Que ferramenta é essa, pastor? A palavra. A palavra. E Ele deu outra ferramenta mais poderosa ainda. Qual é, pastor? O Espírito Santo. Nós temos a palavra e o Espírito Santo. Você quer o que mais? O que você quer para fazer a obra de Deus? Você está entendendo, irmãos? Eu quero que os irmãos entendam, que os seus olhos se abrem, que o seu entendimento se abrem. O objetivo da igreja, escuta, irmãos, o objetivo da igreja é só um. É só um. O que é, pastor? É anunciar o Evangelho. Não fica pensando você, por você vir participar do culto, que você vai ser salvo. Você está totalmente enganado. Tem muitos frequentadores de igreja, mas nunca nasceram de novo. Caçadores de profecia, caçadores de bênçãos materiais. A igreja, ela traz as almas para capacitá-la, para quê? Para ser uma testemunha de Jesus. Estuda a história da igreja primitiva, irmãos. O que eles faziam. A igreja primitiva, se fosse na atualidade, eles não perderiam tempo com celular. A verdade, a cristandade passa o dia todo dentro de casa com o telefone na mão, só zapeando, vendo vestido, vendo calçado, vendo não sei o quê, vendo moda, vendo papapai, pepepé, morte, assassinato, homicídio. Mas não pega a Bíblia para ler. Será que você não raciocinou que isso é o diabo que está roubando o teu tempo? O diabo está tentando tirar, está tirando na vida de muito. A visão missionária. No tempo que eu era novo convertido, irmãos, eu tinha uma equipe que nós saímos 10 horas da noite e voltamos para casa 4 horas da manhã. Pregando nos becos, nos velados, nas favelas, nos botecos, nos cabaré, nas bocas de fumo. Hoje você nem vê crente evangelizando na rua. É mais fácil você ver a testemunha de Jeová no domingo pela manhã do que tu ver um crente evangelizando. Está tudo assim, ó, zapeando. Ó. Ah, irmãos, você não sabe aquele grande dia, a cobrança que vai ser. Os talentos que Deus deu para cada um, o Senhor da terra vai requerer. E Ele não vai querer só o talento que te entregou, não. Ele quer com juro e correção monetária. Você precisa granjear os seus talentos. Cada um aqui, ó. Cada um. Começando o altar. E descendo a nave da igreja. Cada um. Deus deu um talento em conformidade à sua capacidade. Uns deu 1, outro deu 2, outros 5. Cada um, conforme a sua capacidade, Ele te entregou uma responsabilidade. E você deve granjear esse talento. Eu poderia ir longe, irmãos. Contar exemplos dos valdenses, dos anabatistas, dos puritanos, dos reformadores. Pessoas que realmente amavam almas. Eu poderia mencionar sobre a Inquisição na Igreja Católica, que massacrou, exterminou a cristandade.
Nós estamos muito mimados, irmãos. Nós estamos mimados. Uma geração fraca, raquítica, anêmica, fraca. Nós estamos nos preocupando só com aqui e agora, em comprar e vender. Quanto a igreja acordar para este compromisso, quanto a cristandade despertar, que nós devemos anunciar, que devemos abraçar esta causa, que devemos ser testemunha. O que é ser testemunha? Morrer pela causa nobre do Evangelho. Você está disposto a morrer? Você está disposto? Você me responder não, vou falar para você mesmo. Você que está me assistindo, você está disposto a morrer pelo Evangelho? Se uma pessoa pegar uma faca e botar na tua garganta e dizer, nega Jesus. Se você não negar, eu te mato agora, vou te degolar. E aí, você nega? Você nega? Ou você confessa que você é servo do Senhor Jesus? Você está entendendo, irmãos? Você está entendendo? Vocês estão entendendo? Eu quero que os irmãos saiam daqui hoje. Eu quero que os irmãos saiam daqui hoje, sabendo, anelando, por propagar o Evangelho de Jesus, e ser um cristão verdadeiro. Amém, meus irmãos?